A liderança vai muito além de conceitos. E hoje, nossa convidada prova isso, pois vem transformando culturas, impulsionando resultados e, acima de tudo, mostrando que felicidade e inclusão não são apenas termos legais em alta. São caminhos possíveis e necessários dentro das organizações. Bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Long Vision Talks, o seu podcast para dialogar com gigantes. A voz de hoje aqui comigo é dela, Raquel Zag, vice-presidente de pessoas no Brasil e head global de diversidade, equidade e inclusão no Grupo Heineken. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. Que legal estar com você de novo. É um super prazer ter você aqui. Eu já te conheço bem, já fizemos alguns trabalhos juntos, mas para quem não te conhece, eu vou trazer aqui um pouco da tua mini biografia. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Raquel Zag é head global de diversidade, equidade e inclusão no Grupo Heineken e vice-presidente de pessoas da companhia no Brasil há 8 anos na Heineken. A executiva viveu grandes transformações, como a expansão do grupo após a aquisição da Brasil Kirin, com o time crescendo de 2.000 pessoas para 14.000. Sob sua gestão, a área de pessoas modernizou processos, fortaleceu ações de bem-estar e saúde, lançou a agenda de felicidade e deixou um legado positivo de D&I. Sua liderança tem impulsionado o avanço da representatividade feminina e negra em cargos de liderança. Engenheira de formação, com mais de 24 anos de carreira, Raquel fez parte do conselho da Dutch Brazilian Chamber of Commerce, foi diretora de recursos humanos na Bacardi por mais de 5 anos e diretora global de recursos humanos na Whirlpool, onde permaneceu por mais 7 anos entre as operações Brasil e nos Estados Unidos. Raquel, mais uma vez, seja muito bem-vinda e é uma honra, não só para mim, mas para todos os nossos ouvintes, ter você aqui e escutar um pouco da tua vivência e dessa voz gigante. Obrigada, Edu. Que introdução generosa. Vamos lá. Raquel, conta um pouquinho como é que foi essa tua transição da engenharia para o RH, e aqui temos mais uma coincidência, né? Porque eu sou engenheiro também, trabalhando com pessoas, passando por Whirlpool e Bacardi até chegar ao Grupo Heineken. Conta para nós um pouco dessa história. Essa é a pergunta que sempre vem, né? Desde quando eu fiz essa migração de carreira há mais de 20 anos, sempre vem. A minha família agora parou de me perguntar, você não é frustrada que você deixou engenharia e foi pro RH, né? Porque daí eu venho nesses podcasts legais, aí eles veem que eu tô feliz, né? Mas até uns 10 anos eu falo, nossa, você largou a engenharia. Mas eu acho que eu comecei a minha carreira num programa trainee, sempre fui muito curiosa. Eu sabia que eu queria trabalhar numa fábrica, mas não tinha nenhum apego. Eu só falei, finanças não. O resto eu quero conhecer tudo, eu tô aberta a fazer de tudo. E eu fiz engenharia de produção, porque eu não queria trabalhar numa área técnica plena, mas é óbvio, eu não tinha a menor ideia que eu ia acabar passando pelo RH. E no passado ali, quando eu comecei a carreira no programa trainee, acho que o gestor que cuidava do programa de trainee, o Ricardo Kawaj, ele viu que eu tava meio perdida ali. Perdida não, acho que aberta é uma palavra melhor. Ele falou, essa moça acho que tem um quê de RH, e me puxou para a área de gente de gestão. Comecei a brincadeira ali, gostei e nunca mais saí. Então, acho que a curiosidade é o tema que acho que vem em comum. Antes era uma curiosidade mais pelos processos e acho que se tornou curiosidade pelas pessoas, pela dinâmica organizacional e, enfim, é um trabalho que não acaba nunca, que eu acabei me apaixonando. Então, acho que para os engenheiros eu sou RH, para o RH eu sou engenheira, né? Então eu navego um pouco ali nos dois. Você trabalha numa das marcas mais legais. né? Conta um pouquinho para quem está nos escutando aqui, como é que é trabalhar na Heineken? É muito legal, Edu. Eu sempre recebo de amigos que estão em férias, nos momentos mais bonitos da vida, brindando com um dos nossos produtos e falando... Tem um amigo que sempre que ele passa no aeroporto de Guarulhos, ele passa naquele espaço Heineken, ele me manda uma foto. Mesmo seja uma viagem a trabalho, ele fala, quando eu tô aqui e eu abro essa Heineken... Tá começando a minha viagem. Eu tenho uma outra amiga que fez uma viagem linda com toda a família, mais de 30 pessoas. E ela falou, Raquel, aqui, né, mandou uma foto bonita com um monte de gente junto e falou, aqui tem 4 gerações brindando com uma Heineken. Fantástico. Mandou a foto do pezinho com a cerveja na praia. Então, assim, o fato de poder trabalhar numa indústria de consumo que é associada a tantos momentos bacanas, que faz parte do que é o nosso, né? O nosso DNA, o nosso propósito é muito legal. A nossa vida não é
um The Town, a nossa vida não é um episódio da Champions League, que tudo acontece de forma redonda, Aham. maravilhosa, perfeita. Quando eu entrei na Heineken, eu brinquei. Foi logo, né, poucos meses depois da aquisição, eu falei, gente, eu tô me sentindo numa startup de pai rico. Porque eu sei que eu tenho dinheiro, mas isso aqui tá uma bagunça. E eu achava que era aquilo que a gente via, mas não, na verdade é atrás dos bastidores ali, antes de entrar, antes dos jogadores entrar em campo, tem um monte de coisa acontecendo. É ali Perfeito. que o dia a dia acontece. Então, esse é um pouco mais assim. É muito bacana ser lembrado em momentos tão especiais pelo produto que a gente faz, pela paixão que isso gera, por um evento, um show que as pessoas foram. Isso é super bacana, é muito especial Ou como mesmo. você falou, né? Estar presente em momentos marcantes da vida das É isso, pessoas. é isso, é muito Né? especial. Traz para nós aqui agora, falando um pouquinho de valores e referências. Quais foram os valores e referências que moldaram a sua carreira? Acho que se você conversar com pessoas que trabalharam comigo ao longo da minha carreira, desde o começo até hoje, com nuances diferentes, acho que uma palavra que elas usariam para me descrever é coragem. Uhum. E eu acho que esse balanço ali do dare e do care, né? De ter a coragem para trazer as conversas verdadeiras, que na Heineken hoje a gente até batizou de papo reto, Que legal. né? De trazer as conversas verdadeiras para a mesa, mas trazendo isso com cuidado, com a intenção certa. Acho que isso é um pouco da característica, porque para mim, assim, você só vai falar as coisas, só vai colocar um tema difícil, uma discussão na mesa, por uma coisa que você genuinamente se importa, porque não é Verdade. fácil ter uma discussão, né, mais Verdade. pesada, mas o que eu digo, que às vezes a pessoa fala, eu não quero dar esse feedback, porque a pessoa vai ficar chateada e tal. Daí eu vou para um exemplo extremo. Se tem um familiar seu muito próximo, que você ama muito, que está usando droga, você vai lá e fala, putz, não devia estar usando droga, né? Mas, gente, escolha dele, deixa pra Não lá. vou falar nada. Nunca vai fazer isso com um filho, com um Perfeito. irmão, nunca. Vai ser difícil a conversa? Vai. Mas simply because you care, você Você vai vai. você vai encarar essa Perfeito. conversa. Então acho que isso é um traço, uma característica, um valor muito forte pra mim. O outro é o conceito de liberdade, eu acho que é aí que eu me conecto com a agenda de diversidade. Eu também, desde muito nova, eu não conseguia imaginar que, sei lá, uma pessoa da comunidade LGBT, o Edu não vai em nenhuma festa com Uhum. o seu companheiro, porque não pode falar que é companheiro, Uhum. ou fala que é a Maria, mas na verdade eu falava: "Gente, como deve ser a vida dessa pessoa que não pode se trazer por inteiro ao trabalho?". É claro, tem Uhum. pessoas que vão compartilhar mais ou menos, isso é Claro. É normal. uma escolha de É cada uma um. escolha. Agora, ela não poder dividir, porque tem uma preocupação com o que o outro lado vai achar e se isso vai me impactar, isso me dói num lugar muito interno. Então esse ponto de liberdade para que as pessoas possam ser quem elas são, é um outro ponto de valor muito forte para mim. Acho que eu usaria essas 2 palavras. Posso adicionar um? Porque a gente teve uma boa interação quando a gente rodou o Five Behaviors com o teu time. E para mim, além dessas duas que eu concordo 100%, eu acho que você tem uma fortaleza muito grande na autenticidade. Você é uma Hum. pessoa muito autêntica. Isso conecta também com a coragem e com a liberdade, não? É, porque eu acho que assim, eu acho que a gente tem que ser congruente. É claro, eu vou ter uma conversa com você, vai ser diferente se amanhã eu encontrar o Obama e é diferente da Claro, conversa que eu vou ter com o meu filho. claro. Mas a Raquel é a mesma. E é isso que eu acredito, é isso que eu pratico, nesse ponto que eu me conecto com a agenda de diversidade, porque eu acho que se trazer por inteiro e ser você de uma forma consistente é o poder que te faz se conectar. E agora, né, a gente tem falado um pouco mais, né, de belong, de pertencimento Uhum. dentro dessa agenda de diversidade e inclusão. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo porque eu já ouvi essa pergunta muitas vezes, mas assim, pra mim é tão óbvio que a questão de diversidade ela não é desconectada das outras coisas. Uhum. Pra mim, quando você tem um senso de pertencimento forte, você pode vir por inteiro trazendo as suas fortalezas e as suas dores, é claro que você vai performar melhor. Claro. É claro que você vai inovar mais. Se você está num ambiente de segurança psicológica, é claro que você vai questionar alguém que está na hierarquia num patamar diferente do seu, mas porque você entende que a Perfeito. sua contribuição é bem-vinda. Para mim é óbvio que isso é bom para o negócio, né? Sem dúvida. Então, para mim isso não é uma agenda política. Claro que pode ser. Eu acredito que o mundo mais diverso vai ser Sim. melhor para mim, para o meu filho. Mas assim, vamos, né? Vamos supor que a gente sabe que tem pessoas que têm uma visão diferente. Você não quer aumentar a sua base de consumidores? Não quer poder tocar mais talentos? Não quer deixar um legado?
Para mim é isso. Eu falei para você que na nossa conversa tem apenas um momento que é uma surpresa, né? Eu te apresentei o livro, que você não conhece, você vai receber um exemplar, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu acho que você me deu a deixa para trazer essa frase que eu escolhi, deixa eu tomar aqui para você. o Toma um líquido golinho misterioso dessa água da caneca aqui. Então, é o livro, O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. E nessa passagem aqui, é uma passagem bastante forte. Nesse caso, vou te mostrar até aqui. Está o menino e a toupeira sentado no galho da árvore. E tem a seguinte conversa. Para você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros, falou a toupeira. Então, eu quero trazer essa... Já gostei muito do livro. Estou me vendo com o Gianluca aí lendo, interpretando. Vocês vão adorar. Então, eu vou repetir para você, para que você possa elaborar um pouquinho mais. Está o menino e a toupeira no galho da árvore. O menino fala assim para a toupeira. Para você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros, falou a toupeira. Me fala um pouquinho sobre isso. Concordo muito. Primeiro porque, assim, cada um é cada um, então é perda de tempo mesmo, porque você vai ser você, então, né? Mas vou ser repetitiva, acho que a gente é o nosso melhor quando a gente consegue ser a gente mesmo. Ser né? quem somos. Se a gente consegue resgatar a nossa essência, conectar e traduzir as nossas mensagens de uma forma estruturada, adequada ao ambiente. Porque às vezes a pessoa fala, não, porque eu sou autêntico, né? E vai lá e derruba os microfones e sai chutando todo mundo. Não é isso. Isso não é autenticidade para mim, isso é falta de inteligência emocional. Perfeito. Porque para você conseguir fazer o seu ponto, você tem que ler o cenário. Eu acho que é aí que as habilidades, né, os soft skills entram além dos hard skills. E eu acho que por isso que as pessoas que têm uma combinação mais balanceada se dão melhor do que alguém que está muito alto em um ou muito alto em outro. Eu concordo que é uma perda de tempo, a não ser que você vai usar para se inspirar. Claro. Né? Não se comparar, mas se inspirar, aprender, claro. É diferente. É diferente, né? E hoje em dia, nesse mundo cheio, né, do Instagram e não sei o quê, o que tá lá também é só o lado bonito, né? Eu posto a minha foto da academia quando eu consigo fazer a pirueta bonitinha, né? Quando eu tô caindo lá, o dia que eu quero ficar dormindo e não vou, a gente não posta. Então, aquilo não é a vida, aquilo é um recorte da vida. Perfeito. Né? Como é que você consegue, Raquel, conciliar esses vários papéis que você tem? De líder, de mulher, de mãe, especialmente com a flexibilidade que o Grupo Heineken oferece. Esse respeito às necessidades da família faz toda a diferença? Faz toda a diferença, mas a sua primeira pergunta, como que você concilia tudo isso? I don't. Acho que eu tenho um balanço que funciona muito bem para mim. Tá. Mas a gente não vai estar tirando 10 em todas as matérias da prova o tempo todo, né? Tô na Heineken, eu vou fazer 8 anos, né? O mês que vem. Quando a gente pensa num relacionamento profissional de longo prazo ou num relacionamento pessoal de longo prazo, para mim, o equilíbrio não é todo dia eu conseguir fazer um pouco de tudo. É entender que vai ter uma fase que meu filho tá precisando um pouco mais de mim. Legal. E que eu vou ter que tirar um pouco do pé dos meus projetos e da parte profissional e pedir ajuda pro meu chefe, pros meus pares, pro meu time. E às vezes é o contrário. Tô num projeto muito importante, sei lá, pega Covid. Perfeito. Eu tava me dando mais pra empresa do que pra mim mesma, Claro. Inclusive. E era a coisa certa a se fazer. E eu não me arrependo. E 2, 3 anos depois, meu namorado mudou de país e eu falei, gente, eu vou tirar 3 meses de licença porque eu preciso acompanhá-lo nessa mudança, porque eu já tinha um relacionamento remoto, mas agora tá indo para um outro país. Eu quero poder estar do lado dele nesse momento. Se eu ficar aqui, eu não vou fazer nenhum dos dois direito e vou sentir que não tá dando nada certo. Então, eu preciso de um tempo para mim, eu vou me dedicar e quando eu voltar, minha logística já vai estar bacana. E eu vou conseguir voltar 100%. E a companhia respeitou isso. A gente tem, né, casa? A gente normalmente pega o exemplo da mãe quando tem filho, mas todos nós, em fases da vida, vão ter os pais que vão precisar um pouco mais. Vai ter uma aquisição. Então, para mim, o equilíbrio é a gente poder navegar em harmonia e fazer essas escolhas de um jeito que funcione pra gente. Que eu chamo desse fine tuning. Você vai precisar ajustar, né? O pessoal, o profissional, como você trouxe de acordo. E assim, eu tenho realmente muita sorte mesmo. Eu tenho uma logística pessoal bastante complexa e a Heineken permite que eu acomode isso sem nenhum problema, com muita flexibilidade.
Claro que isso também veio porque eu conquistei, com a minha performance, com a minha reputação, com os meus resultados, com o meu tempo de empresa. Time que você desenvolveu. Com o time que eu desenvolvi, com o nível de resposta que eu tenho, mesmo estando, às vezes não estão trabalhando aqui do Brasil, mas ninguém nem precisa saber onde eu tô, porque sabe que pode me acessar no horário que eu sei que eu tenho que estar disponível. Então, é uma troca, mas eu sei que nem toda empresa tá aberta a essa troca. E a Heineken é uma empresa que é muito genuína nisso. Vamos lá, vamos virar agora um capítulo e falar de felicidade. A pergunta que o que motivou essa criação da Agenda da Felicidade ou Agenda de Felicidade no Grupo Heineken? Como é que esse conceito surgiu e como é que ele evoluiu? Foi acho que depois do primeiro ano da pandemia, a nossa médica, ela falou, Raquel, eu tô cansada de falar de doença agora, eu quero começar a falar de saúde. E no mesmo momento, o Maurício, nosso CEO, ele tinha vindo de um curso que falava dessa pesquisa de felicidade, que na época, sei lá, era sexta-feira, você clicava, tá feliz sim ou não, claro que eu tô simplificando aqui. Ele falou, gente, eu quero isso. Legal. Porque eu quero que as pessoas que estejam aqui estejam bem, estejam felizes. Se ela não tá numa semana boa, o chefe tem que saber e tem que ir lá perguntar o que aconteceu. Então, foi uma combinação dessas duas coisas. Entendi. E aí, com esse insight, com essa encomenda e com esse nosso incômodo de, putz, vamos parar de falar de morte agora e vamos falar de vida, vamos tentar aproveitar essa conexão que a gente criou com o time para trazer isso para uma agenda de cuidado de médio e longo prazo, foi a nossa forma de encontrar uma maneira palatável para falar de bem-estar e saúde mental. E aí nós fomos buscar literatura, e aí achamos o PermaV, que é a metodologia que a gente usa, e nossa, a gente vem evoluindo muito desde então. Hoje é uma pesquisa quinzenal. Eu ia te perguntar isso. Quinzenal. É quinzenal. A gente faz metade das perguntas numa quinzena, metade das perguntas na outra quinzena, tem espaço para os comentários. São perguntas relacionadas a cada uma das letrinhas do pilar. Essa é a jornada da felicidade. É a jornada da felicidade. Chamam, okay. E aí, então, uma vez por mês, a gente tem um resultado consolidado. E a gente pode acompanhar por vice-presidência e tal. É um resultado confidencial, mas a gente consegue quebrar por vice-presidência, por gestor. Então, o que é interessante é que, assim, né, uma pergunta que sempre vem é como que isso se compara com a pesquisa de clima. Boa. Que, inclusive, está acontecendo agora. A pesquisa de clima, ela é uma pesquisa organizacional. Eu estou falando sobre o ambiente. Certo. E aí, como eu, como colaborador, enxergo o ambiente. A pesquisa de felicidade, ela é individual. Como que eu estou? Como é que eu me vejo nesse momento? Exatamente. Sei lá, o que eu estou fazendo se conecta com o meu propósito. Entendi. No pilar vitalidade, eu estou encontrando espaço, né, dentro da minha rotina, eu estou encontrando espaço para me cuidar. Então, aquilo é muito individual. E aí, eu brinco que a pesquisa de clima é um pouco aquela tia que liga uma vez por ano no seu aniversário e pergunta, e aí, Raquel, parabéns, tudo bem? Você vai responder tudo. E você? Né? A pessoa não está querendo muito saber. A pesquisa de felicidade, não. Gente, se você falar que tá tudo bem todo dia, você tá mentindo pra mim. Esse negócio tem que flutuar. Perfeito. Então, se a gente chegou a fazer isso, tinha alguns gestores que tinham a média consistentemente muito alta, o meu time foi lá conversar com eles. Porque tem que confessar que parte era, vamos ver se é verdade mesmo, né? Porque uma empresa tão enorme. Porque a gente fez primeiro coaching para quem tava com nota abaixo de 7 consistentemente. Olha só. Aí fomos lá e basicamente o gestor não tava colocando aquela pauta na agenda, começou a falar com o time, começou a ouvir, bum, a nota sobe. É muito, muito forte essa correlação. Uhum. Esses outros, na verdade, a gente não teve nenhum caso de falcatruas. Era gente que estava, de fato, fazendo. Ou eram pessoas que já acreditavam nisso, ou pessoas que pegaram a metodologia e falaram, nossa, que negócio bacana, quero levar para minha vida. Que ferramenta e metodologia legal para eu fazer o round table que eu ia fazer de qualquer jeito com o meu time. Putz, vamos abrir a pesquisa de felicidade, vamos falar o que está acontecendo com a gente, com o nosso time, né? Perguntar a nota de felicidade das pessoas, como é que tá a sua nota hoje? A pessoa fala, hoje eu tô 7, tô 6. Putz, quer comentar por quê? Sim, não e tal. Hoje eu tô 10, porque, putz, meu filho recebeu um reconhecimento da medalha de não sei o quê. Então, é um gerador de diálogo. A gente consegue, óbvio, falar um pouco dos indivíduos, mas é uma ferramenta que tem nos ajudado muito a manter essa conversa, porque, de novo, é uma empresa muito grande, Edu. E a gente tem usado também um pouco mais os comentários agora, né? Porque eu falo, eu não consigo estar em todas as unidades o tempo todo. Claro. Mas agora eu brinco que eu sei, assim, se a máquina de café de Jacareí não está funcionando, eu fico sabendo. Porque eu olho lá e falo, pessoal, vamos resolver essa máquina de café, pelo amor de Deus. Eu escutando você agora, eu conecto muito com a ferramenta que a gente aplica em todas as nossas interações, que é o check-in, né? A gente sempre começa um trabalho fazendo um check-in. Como é que você tá, de fato? Qual é a tua emoção predominante? E o teu nível de presença aqui? Porque nem sempre a gente tá feliz. Nem sempre a gente tá bem. Às vezes a gente tá preocupado, às vezes a gente tá incomodado. E eu acho que
essa jornada da felicidade faz com que vocês consigam mapear isso e endereçar sempre que necessário. É isso, né? Isso. Você já trouxe até aqui a minha próxima pergunta, que é quais foram os impactos práticos dessa agenda no clima organizacional e nos resultados. É muito o que você trouxe aqui. Tem mais alguma coisa? Tem alguns exemplos práticos legais, assim. Então, por exemplo, porque a gente fala agenda de felicidade. No começo até eu tinha um pouco de receio de usar esse nome, mas depois, enfim, a gente foi se apoiar na ciência de Harvard e tal. Falei, tô em paz porque a gente tá fundamentado aí, meu lado engenheiro precisa de um pouco, né? Um pouco de dados e ferramentas e eu venho aprendendo muito, estudado, meu time também me ajuda muito, tenho pessoas especialistas lá. Mas, por exemplo, quando a gente fala do pilar vitalidade, a gente tem um grupo de WhatsApp completamente voluntário, mas a gente tem umas 1000 pessoas que participam, funcionários, que a gente posta atividades físicas. Então, se você vai passear com o carrinho de bebê ou se você faz um triatlo, não importa. A ideia é a gente postando, se motivando. Vou fazer uma prova, tô treinando. A gente faz uns desafios. Até o pessoal vai ganhando as moedinhas lá da Vicky, consegue trocar por um tênis. É bem legal. Legal. Mas a gente... Claro, é um negócio lúdico, é bacana. Eu mesma, às vezes, sinto, eu já tava com preguiça. Não, mas eu vou, porque eu vou postar no grupo e tal. É uma motivação a mais. É uma motivação a mais. Mas nós tivemos alguns desafios e teve um deles que a gente foi fazer o acompanhamento. E para a pessoa poder participar dessa competição, que ela ganha prêmios, alguns ganharam até ingresso para evento, essas coisas, as pessoas tinham que fazer alguns exames no começo do desafio e no final do desafio. Certo. Exames físicos, clínicos? Exames clínicos. Exame de sangue, peso, enfim, essas coisas. Quanto você tomava de água, como está a sua alimentação, coisas que a pessoa respondia, e exames mesmo, que eram completamente isentos de coparticipação, para que as pessoas se animassem e fizessem. E aí a gente repetiu no final. 50% de redução dos casos de obesidade, Edu. Você tá de brincadeira. 50%. É assim, é incrível. E tem alguns casos... E a gente tá falando de um público grande, né? Tem alguns casos, assim, que era obesidade mórbida. E hoje a pessoa é ativa fisicamente. Eu brinco, gente, se a gente salvou só essa alma, tá pago o programa, tá pago... Então, assim, acho que é uma forma de tangibilizar um pouco do que a gente faz... com o resultado. A gente, né, óbvio, fala também muito de saúde mental, de autocuidado nesse sentido. Saiu, acho que o ano passado, o número de afastamentos no INSS por saúde mental, posso estar falando os números errados aqui, mas acho que foi 68% desde 2022 e tal. O nosso se manteve estável, num patamar baixo. Incrível. Então, né, se alguém se alguém não quer fazer por amor, tem resultado financeiro atrelado a isso, porque um funcionário menos doente também gasta menos plano de saúde, se afasta menos. Então, o case tá lá, né? Eu estava pensando agora que surgiu uma dúvida, uma curiosidade genuína. Falando um pouquinho desses resultados, o que vocês conseguem mapear, né, nessa jornada da felicidade, em algum momento conseguiu mapear ou identificar colaboradores que talvez estavam entrando num quadro depressivo ou de saúde mental muito abalada, que vocês puderam talvez ajudar ou interferir de uma maneira mais rápida? Fiquei com essa dúvida agora. Sim, e teve um caso que era um caso muito extremo, mas que conectou muita coisa junta, né? E eu costumo falar que quem vai falar... Né, quem não pulou fora do barco de diversidade, ficou pelas razões certas, é quem eu acho que já vinha fazendo um trabalho consistente, não fez porque ninguém mandou e não vai continuar fazendo ou parar de fazer porque alguém mandou parar de fazer. Entende que isso faz parte do negócio e são decisões no dia a dia. A gente teve um relato de uma pessoa que trabalha com a gente, que é deficiente auditiva, e que ela ligou para o nosso canal de suporte, o Heineken Cuida, que é aquele EAP, né? O suporte para o funcionário, tem ajuda financeira, jurídica, etc. E apoio psicológico. E a gente tinha uma pessoa habilitada em Libras para poder atender. E essa pessoa, ela estava caminhando para uma tentativa de suicídio. Meu Deus. E porque a gente tinha uma pessoa, primeiro, que ela procurou o canal, né? Se sentiu confortável para procurar o canal. Que bom. A gente tinha uma pessoa habilitada, porque, tipo, se eu tô fazendo essa jornada de inclusão, eu tenho esse canal, eu tenho que ter alguém preparado. E ela foi demovida da ideia, né? Fantástico. Então, acho que esse é um exemplo muito forte, né? É claro que é um caso extremo, graças a Deus não acontece quase nunca. Mas para mim esse exemplo é muito simbólico, assim, porque ele conecta muitas coisas. Não é que alguém um dia acordou e resolveu colocar alguém lá. Com certeza. É a forma
que a empresa pensa. Não fui eu ninguém veio me perguntar se tinha que aprovar alguém. É a forma como as pessoas pensam e elas sabem o que é importante, o que é prioritário pra gente. Lá é o lugar certo pra gente investir. É parte da cultura, do DNA. Exato. E assim, não adianta eu trazer essa pessoa, falar um discurso muito bonito de inclusão, ela precisa de suporte e não tem com quem falar. Porque as pessoas não conseguem atender o telefone, né? Incrível. Então, a gente tem que ser coerente também. Vamos mudar de assunto agora? Deixamos felicidade um pouquinho de lado. Vamos falar de D&I. Eu sei que em outubro de 24 você assumiu esse papel global de D&I sem sair do Brasil. Né? Então, um grande marco. Qual foi a motivação dessa estrutura? E conta um pouco do que você conquistou. Eu brinco que quando foi anunciado, né, que eu estava tendo essa expansão de escopo ano passado, alguns amigos mais próximos brincavam, falavam, Raquel, mas agora que esse negócio vai acabar, você está anunciando que você não vai ter nenhum trabalho global. Falava, tudo bem, a posição do Brasil já me deixa bem ocupada. Mas o fato da posição ser combinada, na verdade, foi um arranjo até pessoal que a Heineken fez para mim, porque nesse momento eu não tenho mobilidade, estou na minha posição há bastante tempo. O Brasil vem fazendo, e não é a Raquel mesmo, o Brasil vem fazendo um trabalho muito bacana, com muitos números para contar de avanço na jornada de diversidade, que são referência global já há algum tempo. Então, acho que isso me gabaritou a ser a pessoa escolhida quando eles decidiram fazer uma mudança de perfil nessa liderança. Eu acho que foi muito representativo. Primeiro, por reconhecer uma operação que vinha fazendo um bom trabalho. Claro. Segundo, por ser uma mulher latina. Falando de inclusão, porque assim, eu tenho um filho pequeno, sou divorciada, tenho uma estrutura de apoio aqui, por enquanto eu não posso sair daqui. Mas se a Raquel é a pessoa certa e eu consigo viajar e eu tenho essa flexibilidade e eu tenho uma equipe lá na Holanda também, por que não? Claro. Então, eu acho que foi muito simbólico, porque fala muito de diversidade, né? O meu appointment em si. Qualquer mulher brasileira trabalhando daqui teria sido uma coisa, acho que muito, muito significativa. E acho que pôde acontecer também porque as pessoas sabem que o Brasil é uma referência. Então, por que estão fazendo isso para essa pessoa? Claro, porque eu venho ajudando a liderar uma agenda que deu certo, então a vida global é muito diferente da vida aqui. Eu tenho né, um contexto muito bacana. Infelizmente, assim, a Heineken opera em países onde é proibido por lei ser LGBT, as pessoas vão presas. Então, não dá para fazer a agenda que eu faço aqui, não dá para fazer em qualquer lugar. Questão de raça é aqui, questão de raça é na África do Sul, mas não é em todos os lugares. Então, a gente tem que entender. Mas fazendo essa reflexão desse último ano, como navegar nesse momento de polarização tão intensa. Forte. E principalmente no começo do ano, né, servir de advisor ali para o nosso CEO global, para o nosso executive board, o que nós queremos fazer, como a gente vai se posicionar nesse momento. E eu perguntei de forma muito aberta, falei, pessoal, eu preciso que vocês me falem se vocês estão de fato dentro dessa agenda, porque nós vamos ter que nos posicionar e não vai ter uma posição que vai fazer todo mundo feliz. Tem gente que fala, joga esse negócio fora, e tem gente que fala, se você jogar esse negócio fora, eu tô de olho em você, né? Como que tá a sua consistência? E foi muito unânime da liderança sênior da Heineken falar, Raquel, de jeito nenhum. Isso faz parte do DNA da Heineken. A gente é nascido em Amsterdã, que é o lugar da pluralidade. A gente defende isso com as nossas marcas. Então, de jeito nenhum, mas a gente tem que saber como navegar da melhor forma possível, porque não tô aqui para arrumar briga política com ninguém, eu quero vender cerveja, mas a gente tem que se manter fiel aos nossos valores e as coisas que a gente acredita e o que vai sustentar o negócio, mas eu acho que não vamos desperdiçar uma boa crise, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? Eu acho que nós na Heineken um pouco, mas se eu puder falar até pela minha visão, minha experiência, acho que as empresas pecaram por ir só por um discurso do vamos fazer isso porque é uma coisa bacana, porque é a coisa certa. Entendi. E esqueceram de colocar que tão importante quanto isso gente, isso é bom para a empresa. Vocês não estão fazendo favor para ninguém, né? E bom para as pessoas. É bom para as pessoas, é bom para a empresa. Assim, se a gente, né, pegar o nosso exemplo, as mulheres tomam cerveja. Mulheres são 50% pelo menos, né, do público que você pode contratar. Se você não for uma empresa que tem uma verdade com esse pedaço do mercado, tô falando mulher porque é o corte mais fácil, né? Esse pedaço do mercado, você está perdendo negócio, você está perdendo talento. Então, acho que a gente tinha se perdido um pouco numa narrativa mais soft, e aí nós internamente falamos, gente, são os dois, não é um ou outro, são os dois e isso ajuda isso, então acho que para mim, assim, esse ano
a gente ter se mantido fiel à nossa narrativa, mas pegando os aprendizados do que a gente tem a aprender com onde essa polarização pegou, para que internamente a gente pudesse continuar consistente e que os nossos colaboradores tivessem orgulho, independentemente do posicionamento que eles têm em relação ao tema, que eles entendam por que a gente está fazendo e que isso é bom para todos, não só para os grupos minorizados, acho que tem sido uma das coisas que eu entendo que é das partes mais importantes do meu papel, é ajudar a Heineken como um todo a navegar nisso, entendendo que a gente tem realidades muito diferentes nos nossos países. Vamos lá, vamos falar de alguns números ou percentuais bem interessantes aqui. Quando a meta de ter 50% de mulheres na liderança até 2026 foi definida, acredito que isso foi em 2021, né? A representatividade feminina cresceu de 29% para 42%. Na verdade, esse número está desatualizado, tá? É 45,8%. Uau! Melhor Porque ainda. a gente tem que chegar em 50 no ano que vem. 45,8. Não, é um número aspiracional, né? Mas estamos puxando para isso. E o board hoje tem 44% de vice-presidentes mulheres. É isso, somos em 4. Isso mostra progresso real, correto? Sem dúvida, sem dúvida. E olha que eu rodo em vários comitês executivos. E você não vê essa representatividade. Não vejo essa representatividade. É incrível. É triste, mas é incrível. Quando a gente foi falar, né, lá atrás, colocamos um indicador, não colocamos um indicador, putz, vamos colocar, porque, né, nessas empresas grandes a gente só avança no que a gente mede, vamos colocar uma coisa. E aí a gente foi lá levando, não sei se tem que ser 35, 40, aí a gente levou para apresentar para o Maurício. Ele falou, por que 35, 40? A metade mulher tem que ser 50. Até eu que sou até eu que me considero muito bold na hora, eu li, meu Deus do céu. Audacioso, né? 55 eu falava, nossa, eu ainda pretendo estar aqui, né, daqui a 5 anos. Eu não posso falar, beleza, claro, e aí vai vir um próximo, Jesus, eu vou ter que entregar esse PowerPoint, socorro. Muito boa. Né? Mas aí o que a gente conversou na época tem que ser, o mais importante da gente ter traçado uma ambição tão grande, é que se a gente tivesse falado 35 ou 40, a gente ia ficar puxando o incremental. Perfeito. Quando a gente olhou há 4 anos atrás, que ia ter que chegar em 50, a gente, não dá para ser incremental. Tem que ser mais intencional ainda. A gente vai ter que ser disruptivo, a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes, a gente vai ter que eliminar algumas barreiras. Então, a gente reviu um monte de coisa. E se vai ser 48, 46, 51... Não importa. A gente hoje já tem motivo pra brindar. E não é que, ficar atrás do número a qualquer custo. E aí, então tá bom, então segura essa promoção do homem. A gente não vai fazer isso nunca. As pessoas que estão lá, os homens e as mulheres são todos excelentes, merecem estar onde estão. Né? Mas quando a gente colocou uma lupa, a gente ampliou o pool. E a gente falou, olha, no final a gente vai trazer a pessoa mais qualificada. Mas eu quero que a gente se force a procurar mulheres qualificadas, pelo menos, para fazer parte do shortlist. E aí, tchanã, de repente, esse número foi aumentando e a gente está... Incrível. A gente vai chegar. Vamos lá, vamos falar de liderança humanizada e inclusiva. Você falou um pouquinho sobre isso, né? Tomada de decisão diária, mas vamos lá, liderança é tomada de decisão e cuidado. Né? Como praticar isso todos os dias e como é que você inspira outras mulheres e lideranças? Os valores da empresa e os seus valores, para mim, têm o papel mais importante, assim, né? Eu participo do comitê de integridade da Heineken. E você pode imaginar, né? Numa empresa com 13 mil funcionários, vai subir pra gente só a treta da treta, né? As outras coisas, elas... Então, se fosse fácil, eu não teria chegado naquela mesa. Então, assim, a gente tem muitas conversas gente, tem algum paradoxo aqui, a gente vai ter que fazer, não tem escolha fácil e tal. E a gente sempre volta para os nossos valores. Eu falo, olha, meu 8º ano aqui participando. Tem dia que eu falo, nossa senhora, eu acho que essa vez não vai dar. Eu acho que eu não vou ficar orgulhosa. Não teve uma vez que eu não fiquei, no fim, orgulhosa da decisão que a gente tomou, sabe? Mas são conversas bastante difíceis. São muito difíceis, porque a gente está sempre com um ser humano de um lado, o acusado, o acusador. Então, eu não quero fingir que é simples, mas no final a gente fala, primeiro, tem que ser pautado nos nossos valores, e segundo, tem que ser uma coisa que, se a Raquel fez, se o Maurício fez, ou se o operador de empilhadeira fez, ou o promotor fez, a medida é a mesma. Perfeito. Numa empresa desse tamanho, não dá pra você relativizar. Não, mas eu conheço a Raquel, tá bom, você conhece a Raquel, mas você não conhece o João. Então, por exemplo, a nossa política de bebida e direção. Qualquer pessoa que é pega no bafômetro,
com o veículo da companhia, seja um caminhão, seja o meu carro que eu tenho como benefício, se a pessoa é pega no bafômetro, ela é mandada embora por justa causa. Perfeito. E aí pode ser que, mas putz, talvez, né, a Raquel tinha tomado alguma coisa e pediu pro namorado dirigir, ele também tinha tomado alguma coisa. Não interessa. Você acha que alguém passa perto do meu carro bebendo? Nunca. Por quê? Perfeito. Porque eu sei que não vou nem ter que me mandar embora. Eu vou ter que entregar. A chave tá aqui, ó. A chave tá aqui. Porque assim, o que Minha vale. carta de demissão. O que vale pra mim, vale pra todo mundo. E é por isso que nós não temos, graças ao bom Deus, acidentes envolvendo bebida e direção com os nossos. Então, algumas coisas a gente tem que ser muito rígido. Tem decisão que dói. Você fala, gente, como é que essa pessoa fez essa bobagem? Tô falando de outras coisas. Mas tentando responder a sua pergunta com alguns exemplos, assim. A gente tem que ser muito consistente. Às vezes tem que colocar o coração, às vezes tem que tirar o coração, porque tem gente que a gente conhece, que tem muito tempo de empresa. A gente tem que tomar uma gestão de consequência mais dura. Mas porque, gente, é isso, né? A pessoa teve um desvio de ética, teve um desvio de conduta. Uma questão de assédio. Tem que ser muito sério e muito firme. Então, o cuidado e ser humano, às vezes não é necessariamente, mas então vamos conversar com o Edu. Gente, mas e todos os outros que estão fazendo o negócio certo e estão olhando? É difícil, mas é isso. Não, faz super sentido e concordo com você. E acho que fica muito mais fácil quando como você falou, pautado nos valores. Valores fortes favorecem e ajudam esse tipo de situação. Não tem meio do caminho. É aqui, você cruzou a linha. Me diz uma coisa, a gente teve aquela interação com o teu time, né? Com a VP de People, que foi maravilhoso. A gente fez no interior de São Paulo os 5 comportamentos. Então, um time fantástico, né? Pessoas altamente capacitadas. Foi divertidíssimo. A gente riu, chorou. A gente riu, chorou. O que mais ficou para você ali? O que talvez tenha sido o grande game changer? O que mudou o ponteiro naquele trabalho com os 5 comportamentos das equipes coesas? Você tendo ampla experiência com talvez vários outros programas de liderança, tua equipe também é altamente sênior, mas o que ficou para vocês daquele trabalho? O que foi a grande mudança ali de chave? Eu vou primeiro falar o que eu acho que ficou pro time. Tá. E aí vou falar para mim, né? Aquilo que vocês falam de que os pares são seu time número 1, eu acho que aquilo virou uma chave para eles e eles operam assim hoje. Que legal. Então, para quem não sabe, né? Acho que é melhor você explicar do que eu, né? A provocação é muito legal, né? Porque a provocação vem do livro do Lencioni, que fala qual que é o teu time número 1, aquele que você lidera, né? Ou seja, os teus liderados ou os teus pares. E ele dá um exemplo de um comitê executivo, onde cada diretor, o VP, tem que ver os seus pares como time número 1. Senão, se não for, qual que é o time número 1 da organização? É sempre os seus pares. E é uma provocação que vira a chave mesmo. A hora que eu olhar para o lado e vejo, é aqui que eu preciso buscar apoio, é aqui que eu preciso desafiar, é aqui que eu preciso praticar o accountability. Muda a dinâmica do time. Foi isso que aconteceu. É isso. E às vezes eles falam, vem cá, time número 1, né? A gente vai ter que ter alguma conversa. Ou, olha, eu tenho que escolher A ou B. Não, eu vou com o meu time número 1. E até para liberar você, para você ter mais tempo com o teu time número 1. Com o meu time número 1, exatamente. É isso, exatamente. Né? Então, para eles, isso foi muito, muito transformador. O conceito das caixinhas, né? Que eram os feedbacks que estavam ali... E que, putz, todo mundo sabia que em algum momento tinha que ter alguma coisa, e alguns eram esperados, a gente estava só empurrando, outros... Gente, não tinha vindo isso, eu não sabia, meu Deus, por que você não falou comigo antes, pelo amor de Deus? Perfeito. Então, esse conceito das caixinhas foi muito legal para nós todos. E para mim, assim, Edu, é muito básico o que eu vou te falar, e eu fico envergonhada, porque esse é casa de ferreiro, espeto de pau mesmo, né? Mas fazia muito tempo que a gente não saía e se desconectava só pra gente se olhar, se relembrar como indivíduos, como seres humanos. Perfeito. E conhecer ainda num nível ainda mais profundo, porque a grande parte daquele time trabalha junto há muito tempo, né? Aí a gente fala, não, mas aí já conheço. Mas putz, a gente entrou num nível de profundidade das nossas histórias que você passa a ter mais empatia. Total. E admiração, né? Empatia, admiração pelo outro. Então, você fala, gente, essa pessoa aqui é complicada, mas, gente, eu entendo de onde aquilo tá vindo, eu sei onde aquilo dói nele ou nela. Então, eu vou ter um pouco mais de empatia, eu vou ter mais cuidado, já entendi como é que a coisa tem que funcionar. E eu acho que a gente tinha passado, até por conta da pandemia, corte de custo, não sei o que, a gente tinha passado muito tempo sem fazer. E a gente foi na casa de uma pessoa da minha equipe, que tem uma casa no interior deliciosa, num lugar lindo. A gente fez um churrasco, a gente mesmo levou as coisas e pronto. Foi muito legal. E foi muito legal. Então, acho que foi um lembrete pra mim de, poxa, né? A gente fica pregando essas coisas e tal. E
E a gente esqueceu de botar a nossa máscara de oxigênio primeiro, que é uma coisa que eu sempre falo Perfeito. pro meu time como indivíduos, né? Mas eu acho que a gente, como time, não estava colocando a nossa máscara de oxigênio primeiro e Que foi legal. um bom lembrete. Fico feliz de escutar isso. Esse é o nosso propósito, contribuir para esse tipo de coisa. Raquel, quem que te inspira, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Quais são as suas, ou quem são as suas inspirações? Eu sou muito fã da Luísa Helena Trajano, muito fã, porque ela tem o prazer e a honra de ter conhecido ela pessoalmente. E toda vez que eu encontro com aquela mulher e vejo ela falar, eu falo, gente, ela parece aquela vovó, aquela tiazinha. Mas, gente, ela fez a sucessão de uma empresa familiar, transformou aquilo num monstro no bom sentido, a digitalização, a Incrível. inovação, sem perder as raízes dos valores, das coisas que ela prega e acredita. Ela luta por causas muito nobres, ela nunca deixou isso de lado. Eu lembro, acho que foi na pandemia, quando ela saiu como, sei lá, brasileira, mais rica, alguma coisa assim. Ela deu uma entrevista, acho que no Roda Viva, se eu não me engano. E ela falou, gente, isso é tudo papel. Hoje eu tô mais rica, amanhã eu vou estar mais pobre. Ela falou, isso não significa nada. E ela é assim mesmo, né? E eu acho ela brilhante, brilhante. E você olha, né? Se você olhar pra ela, você não vai falar que ela é aquela executiva. Porque ela é muito simples, né? Porque ela tem um estereótipo, é uma senhora mais velha. Brilhante, ela é maravilhosa, eu sou muito fã. Eu vou contar uma coisa. Também na pandemia, a gente chamou ela pra fazer um papo online. E ela topou. E foi, por coincidência, foi acho que 2 dias depois que o Magazine Luiza tinha anunciado aquele programa de trainee exclusivo para negros. Certo. E tinha dado aquela confusão. Eu falei, gente, eu não lembro vou conseguir disso. entrar nessa conversa. A mulher deve estar louca, gerenciando a crise, que tava um negócio. Ela, não. E ela ia entrar, e daí não tava conseguindo conectar. E aí, de repente, toca o meu telefone. Oi, Raquel, a Luísa. Eu, nossa, né? O PIB mais alto da minha lista do meu celular. Me ligando aqui. Me ligando aqui, a gente bateu um papo super legal. E aí, um belo dia, pra frente, eu recebi um convite pra participar de uma posição de conselho. Que era uma posição pequena, eu tava na dúvida e tal. E ela assim, eu falei, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem para a Luísa Helena Trajano. Perguntar. Porque eu quero um conselho. Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria participar? Não deveria participar? Eu falei, gente, o não eu já tenho, vamos para a humilhação. Escrevi para ela. Eu falei, gente, eu não sei nem se ela recebe e tal. De repente, toca o meu telefone. Falei, Luísa, né, tô aqui com uma questão de carreira. Né, você começou a vida. Ela me ligou, era 9h. Me ligou, desculpa, filha, me chamou de filha. Desculpa, filha, tava aqui, tipo, vi sua mensagem só agora. Daí eu contei pra ela o que aconteceu. Ela falou comigo como um familiar. Ela foi super querida, generosa. Eu não tenho como não gostar dessa mulher, ela é incrível. História legal. E o que ela falou, basicamente, ela falou, Raquel, não se precipita e tal, você tem que fazer umas coisas ainda aí, e esse negócio de conselho tá muito na moda, quando for uma coisa legal que vale a pena, você pega, se você quiser, quando tiver esse negócio, você fala comigo e a gente conversa de novo, eu vou mesmo. Que legal, hein, Raquel? Que então história. ela é verdadeira, né? Você sabe que isso me lembrou, essas pessoas são pessoas fantásticas e inspiradoras, né? Eu não sei se você sabe, mas eu dei aula de inglês durante muito tempo pro Dr. Miguel Krieger, fundador do Boticário, do Grupo Boticário. Na verdade, eu sempre falo que eu fui o aluno, né? Porque cada aula era uma lição de vida, de empreendedorismo. Você sabe que eu me lembro até hoje, isso eu tô falando, nós estamos em 2025, eu tô falando em 2001, 2003, 20 anos atrás. E o Dr. Miguel ia na minha escola, ele atravessava a cidade e dava... Sempre que ele ia se atrasar, ele ligava. Ou ele ou a Malu, que trabalha com ele até hoje, falou, Eduardo, o Dr. Miguel tá atrasado, vai atrasar 15 minutinhos pra aula. Ele não precisava me ligar pra dizer. Mas claro que você estaria lá... Que cuidado com o outro, né? Claro, elegância, né? Elegância, de tratar as respeito, pessoas... independente de como você gostaria de ser tratado e como iguais. as pessoas... Exatamente. Então, não com base no que ela pode te dar de volta ou não, exatamente. Né? Incrível. Vamos lá. Mais uma pergunta sobre liderança humanizada e inclusiva. Putz, esse bate-papo aqui dá para ficar a tarde toda aqui, hein? Mas vamos lá. Como é que as lideranças da empresa cultivam ambientes psicologicamente seguros? A Heineken, se eu não me engano, treinou 100% da liderança em segurança psicológica. 100%. Como é que foi essa implementação? O nosso programa de liderança chama Be Leader. Já é o 3º ano que a gente faz o que a gente chama de Be Leader Festival. Então, uma vez por ano, a gente tem a convenção de liderança. Tá. E a gente escolhe um tema, né? E a gente começou no ano retrasado, falando de felicidade. E a gente entendeu que, né, a gente precisa ir evoluindo no tema. Então, primeiro a gente foi falando de felicidade. Abrimos ali o capítulo, explicamos o que era. Aí, o ano passado, a gente falou, bom...
para a gente continuar tendo, né, evoluir para conversas muito verdadeiras que a gente quer, nós precisamos criar o ambiente. E a Certo. base para tudo isso é segurança psicológica. Então, o ano passado, o nosso B-Leader foi sobre segurança psicológica. Então, o tema do ano que a gente trabalhou liderança foi segurança psicológica. Diferentes cortes, diferentes materiais e, enfim, formatos, mas a gente trabalhou isso ao longo do ano passado. Por quê? Porque a gente sabia que onde a gente queria chegar era trabalhar e reforçar uma cultura de feedback. E esse ano, né, o que eu falei do papo reto, esse ano o tema está sendo papo reto. Então, a ideia é que a gente, né, comece com a ferramenta ali, cria o ambiente, aí agora com o ambiente... É claro, então agora tá tudo bem, todo mundo tem um papo reto, Claro todo mundo que tem não. segurança psicológica todo dia com todo mundo. Não, mas a gente vem educando e vem tendo essas conversas. Então, acho que é um pouco de ciência, preparo, a gente verbalizar a intenção, falar o que é segurança psicológica, o que não é segurança psicológica, Boa. e começar a apontar também os bons exemplos, né? Reconhecer de forma genuína quem tá bem. Então, quando, sei lá, a gente faz a nossa calibração da avaliação de desempenho, aquele processo maravilhoso que todo mundo ama ali no final do ano, a gente leva em consideração como que esse líder tá sendo, a gente olha a nota de felicidade, a gente vê, né, se essa pessoa tá dando feedback, isso é levado em consideração. Então, uma pessoa, ela pode ou até ter uma avaliação melhorada, se é um grande exemplo, ou, nossa, eu entreguei tudo muito, mas o meu time não tá conseguindo ter um papo, não tá acompanhando. Desculpa, amigo, isso faz parte do que a gente espera de um Claro. líder. Então, os nossos sistemas de reconhecimento e recompensa estão alinhados com isso também. A gente tá chegando ao final do nosso bate-papo aqui, infelizmente. Dá para fazer um capítulo 2, né? Mas eu queria, assim, algumas dicas rápidas, Raquel, para quem está nos escutando, ou talvez para aqueles líderes, aquelas líderes que querem impulsionar a D&I com resultados palpáveis. Acho que você já trouxe alguns elementos, mas o que mais que você pode trazer de algumas dicas rápidas, assim? O que você sugere? Acho que a primeira coisa é perguntar se eu quero isso mesmo, por que eu quero, por que eu acredito. Porque só para entrar na onda e colocar uma palavra ali num PowerPoint que não tem nada a ver com a cultura que você vem criando, a cultura que você quer criar, vai dar mais, né, vai dar mais raiva e ruído e trabalho desnecessário do que outra coisa. Então, acho que tem que vir com um propósito. Pra gente, as pessoas são pilar para a entrega do negócio. A felicidade no trabalho, o engajamento, o bem-estar mental, pra gente são bases para que as pessoas possam entregar bem, entregar melhor, entregar por muito tempo, ficarem na empresa pelos motivos certos, estarem conectados. Então, primeiro a pergunta assim, por que você quer trabalhar D&I? E aí, então tá bom. Então, se você quer de verdade, o que tá bloqueando, né, essa agenda aí? Naveguei em momentos diferentes, já trabalhei com gestores diferentes, já cometi meus erros também, de tentar pegar essa receita aqui, colocar para esse outro gestor. Acho que tem formas diferentes, mas poder medir o impacto onde você quer chegar com alguns indicadores-chave é importante. Então, sei lá, quer aumentar a representatividade feminina, número de negros, índice de inclusão, o que quer que seja, mas também olhar os processos e as ferramentas que vão suportar isso, né? Então, sei lá, pegar um exemplo mais básico. Não adianta eu falar que eu quero uma empresa com 50% de mulheres se eu não vou oferecer uma licença maternidade estendida. Ou falar que, de fato, eu quero aumentar a representatividade feminina, mas eu quero um negócio de equidade, e aí eu só mexo na licença maternidade, mas não estimulo que os homens tirem um mês de licença paternidade. Né? As coisas têm que se falar. Ou falar que eu quero trazer uma pessoa com deficiência, mas aí não tem ninguém que consiga conversar com ela. Então, tem que ter o famoso... walk the talk ali. Por que isso faz sentido pro teu negócio? A gente, assim, nossos consumidores são diversos, nós operamos em, sei lá, quantos países. A gente precisa ter a representatividade de um corte da população. Senão a gente vai voltar para os comerciais da década de 80 da mulher de biquíni sambando na praia. Ninguém, né? Ou poucas pessoas querem voltar para esse lugar, a gente não quer. Então, só tendo um olhar mais plural que a gente vai conseguir... trazer isso. E para mim, assim, eu brinco, né, que legado, eu falo, se amanhã eu bato a cabeça e entro na Heineken, volto aqui para a Heineken, no nosso escritório na Vila Olímpia, e falo, pessoal, esse negócio aí de diversidade, isso é uma baboseira, eu acho que a gente errou, o pessoal fala, tá bom, Raquel, muito obrigada, pode sair aqui pela porta, porque essa agenda, ela não é minha. Perfeito. Hoje, assim, é uma coisa que de verdade vai sozinha. Aliás, grande parte das ações super legais que vocês veem e ouvem falar
Eu não tô nem sabendo, meu time vai lá e toca junto com a liderança que abraçou de verdade essa causa, e é muito bacana. Eu falei dos consumidores que mandam foto do produto, mas tem um líder em uma cervejaria do Nordeste, quando eles promovem uma mulher para uma posição não óbvia de gerência, uma gerente de packaging, né? Uma gerente cervejeira. Eles me mandam, Raquel, olha que legal, a fulana foi promovida. Porque sabe que a gente tá torcendo, torcendo junto para a mesma coisa. Então, assim, para mim, legado é que isso não dependa de mim, né? E eu acho que nesse aspecto a gente tá caminhando bem. E de forma maior, assim, né? Para as pessoas que ouvem, que acompanham a Heineken, eu queria que algumas pessoas... eu ficaria muito feliz se eu pudesse influenciar o pensamento de algumas pessoas que não é só sobre fazer a coisa certa. Que pertencimento gera resultado. Que isso é bom para o negócio. Eu lamento pelas empresas que não conseguem enxergar isso. E assim, eu sou a última pessoa que vai querer que tenha alguém sentado numa posição porque é mulher. Não tem condição de estar lá, gente. Isso não é sustentável em lugar nenhum. Eu não entendo quando fala, não, mas tem que ser uma pessoa pelo mérito. Claro que quem vai estar lá vai ter que... Né? A gente não pode se dar o luxo de ter ninguém sentado em nenhuma das posições que não possa fazer o seu trabalho. Que não tenha competência técnica, que não tenha competência técnica. Ou... Agora, claro, a gente tem que abrir um pouco... O que é alguém que possa sentar nessa cadeira? Porque senão vai ser sempre todo mundo igual que já estava, então a pessoa tem que ter feito tudo isso e tal. Então, daí você vai acabar chegando em similares. A gente tem que se abrir para o que realmente é necessário. Pô. Né? Uma coisa, preciso alguém que tenha passado por uma cervejaria média ou grande em outro país. Outra coisa, preciso de alguém com uma experiência internacional, não necessariamente numa cervejaria. Se a pessoa tem uma experiência internacional, tá aqui, aprendeu a fazer cerveja, pronto, tá feito. Mas às vezes a gente vai no automático, né? E fala, não, essa pessoa não tem um perfil ou não é a certa. Por que não? Né? Aí eu acho que é isso que a gente tem que se questionar um pouco. Raquel, infelizmente, o nosso tempo está acabando, eu preciso fazer o fechamento. Quero trazer só 2 pontos aqui. Eu me lembro quando eu estava em Amsterdã e fui visitar o museu. E você me mandou. E te mandei. Raquel, olha aqui, tô aqui. Que experiência maravilhosa. Todo mundo que vai para Amsterdã me manda também, é muito legal. Espetacular. E aí eu quero fechar aqui com um desafio pro meu time, porque eu acabei de pensar que eu cometi uma gafe, né? Eu tenho aqui a caneca da Long Vision com água, eu tinha que ter uma Heineken 00 aqui na mesa. Então eu quero ver o meu time colocar com inteligência artificial uma Heineken aí. Por favor. No nosso podcast. Raquel, bate-papo maravilhoso. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz dessa gigante Raquel Zag, vice-presidente de pessoas no Brasil e head global de diversidade, equidade e inclusão na Heineken. De novo, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente, compartilha os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Raquel, brigadão. Obrigada, Edu, foi um prazer.